Amós, profeta Amós, capítulo de número 7, verso de número 10 a seguir. Quantos encontraram a referência bíblica, diga amém. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do rei. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após ou de trás do gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Até aqui, no nome do Senhor. Diga comigo: eu não era, mas Deus me fez ser. E agora diga comigo: as feridas da vida não são para me matar, mas são para me dar amadurecimento e crescimento. Amém. Abraça duas pessoas e diga: as feridas da vida não vão te matar, mas vão te amadurecer e te dar crescimento. Irmãos, no texto que nós lemos aqui, fala-nos e faz-nos menção de um profeta, chamado na teologia de profeta menor, Amós. Amós, o seu nome tem por significado carregador de fardos. E é propício esse nome para a época de Amós, porque ele, como profeta de Deus, carregou o fardo espiritual da nação de Israel, no período que a nação estava sucumbindo à idolatria, no período em que a nação estava sucumbindo a práticas imorais, sexuais imorais. E Amós, ele foi um profeta que Deus levantou, chamado por Deus para carregar sobre si o fardo espiritual da nação e apontar com o dedo indicador de profeta o caminho do retorno para a presença de Deus. E como eu disse, ele é chamado na Bíblia pelos teólogos de profeta menor. Só que, irmãos, entenda, não existe, já foi dito isso e eu repito mais uma vez, eu friso mais uma vez, nunca existiu e nunca existirá na obra de Deus pessoas maiores ou pessoas menores na questão de destaque ou de ser usado por Deus. Para Deus, todos nós estamos anivelados no mesmo nível. Ele nos enxerga, todos nós da mesma forma e do mesmo jeito. Não faz ele acepção de pessoas. Nós somos usados, como disse o pastor Mongelos, diferente. Não existe um pregador melhor ou um pregador pior. É somente multiforme da forma que Deus nos usa, diferente. E Amós não era menor porque ele era menos usado. Amós é considerado evangelista, irmão Jeremias, amigo também. Eu friso o seu nome porque gostei muito do irmão também. Ele é considerado profeta menor, não porque era menos usado, mas é porque o texto ou a palavra profética proferida por ele no livro dele foi escrito numa menor proporção. Não tem muitos capítulos como tem Isaías, não tem muitos capítulos como tem Jeremias. E aí, na categoria teológica, eles são chamados de profeta menor, mas são usados na mesma glória, são usados na mesma unção, são usados na mesma proporção de glória de Deus, como foram usados Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, todos os profetas menores. E eu, olhando para o texto que nós acabamos de ler, faz menção, irmão, ao período em que Amós está profetizando ao
Guarde isso no seu coração. Amós, ele morava no reino do sul. O porquê que existia reino do norte e porquê que existia reino do sul? Quando Salomão, o grande rei sábio, morreu, ele deixou no seu lugar outro rei, que era seu filho, chamado de Roboão. Só que Roboão não soube administrar bem o povo de Deus. Roboão não soube liderar bem o povo de Israel. E Jeroboão, que era o porta-voz do povo de Israel, e o povo estava cansado de ser subjugado sob a dura serviço de Salomão, sobre serviços pesados de Salomão, fazia com que o povo viesse a trabalhar. Jeroboão, porta-voz do povo, veio então até a presença de Roboão, o rei agora em atividade, e diz assim: Roboão, alivia o povo a carga, o peso de trabalho sobre Israel, para que nós possamos te servir com todo o nosso coração. Só que Roboão foi pedir conselhos para os sábios e para os velhos anciões. Os velhos olharam para Roboão e disseram assim: Roboão, faça o que o povo está lhe pedindo, dê para o povo uma folga, dê para o povo, alivie o povo o fardo que o povo está carregando. E aconteceu que quando Roboão ouviu aqueles conselhos dos anciões, ele não se contentou. Aí Roboão foi até agora os jovens da sua idade, a mesma idade que Roboão tinha, e ele perguntou para os jovens: o que vocês acham deste pedido que o povo está me fazendo? Devemos aliviar o fardo, a carga de trabalho do povo? E os jovens olharam para Roboão e disseram: não faça isso, ó grande rei Roboão, porque se você der essa chance e der essa oportunidade para este povo, eles não vão mais lhe obedecer. Eles vão pensar que tudo que eles pedirem para o Senhor vai dar para eles. Então fale para eles que você não vai aliviar não a carga, mas ainda mais vai colocar mais trabalho e mais carga pesada sobre eles. Foi quando então Roboão se reuniu com Jeroboão e disse: eu não vou aliviar o peso do trabalho, da carga deste povo, mas eu vou aumentar. Se o meu pai fez com que vocês trabalhassem muito, eu vou fazer muito mais. E foi aonde então houve o rompimento, houve a divisão das tribos que ficaram ao norte e das tribos que ficaram ao sul. As tribos que foram ao norte foram 10, que foram agora reinadas e lideradas pelo porta-voz chamado Jeroboão, e as duas que ficaram ao sul ficaram sendo lideradas pelo rei Roboão. Nesta divisão, irmãos, agora no período de Amós, já não era mais o rei Roboão que reinava no sul, já não era mais este rei. O rei que reinava agora no sul, agora quando Amós começou a profetizar, era o rei Uzias, pois Roboão já havia morrido, e o rei que está agora no norte era Jeroboão, mas era Jeroboão II, já era o filho do Jeroboão I. E nesse período, meus irmãos, que Deus chamou Amós de trás da boiada. Amós era boieiro e também cultivador de sicômoros. Agora preste atenção: o que era boieiro? Boieiro, eu pensei quando eu li a primeira vez que era alguém que cuidava só de gado, só de boi. Mas lendo a história e me aprofundando um pouco, eu fui descobrir que boieiros também era um nome dado, uma nomenclatura dada para pessoas que também pastoreavam bois, mas também pastoreavam ovelhas. Então Amós pastoreava bois e pastoreava ovelhas também. E plantador de sicômoros. Amós também era plantador e cultivador de sicômoros. E nesse período onde Deus chamou Amós, ele não era discípulo de profeta. Segundo os teólogos chegam a dizer que Amós era um homem leigo, era um homem sem cultura, era um homem sem sabedoria humana, era um homem que não estudou nas melhores faculdades da época, era um homem que não ficou estudando a Torá, a lei para ser profeta, não. Mas quem é que disse que para Deus usar precisa de ter vários requisitos? Eu aprendi nesses 11 anos de fé que para ser usado por Deus precisa apenas ter vontade, precisa apenas ter um coração aberto, precisa apenas ter um sentimento voltado para Deus e se colocar na brecha, se colocar no altar, se colocar
Ebagaia show elefácia, relicou faz, fui amandoreada, sério, agora olha para mim, quando a voz é levantada do profeta, meus irmãos, e ele começa a profetizar ao reino do norte, ele começa a dizer que Jeroboão, segundo rei, vai morrer. A voz começa a dizer que Deus não estava aprovando aquela falsa adoração, aquela cópia de adoração. E a voz começa a profetizar dizendo que Israel, o reino do norte, vai ser levado cativo. Quem está comigo na mensagem também? Eu preciso introduzir ela e chegar no ponto crucial, mas você precisa entender a introdução. Mas a voz começa a profetizar para a nação de Israel, o reino do norte, e eles começam agora a se levantar contra nós. E que eles se levantam contra nós, porque quando se profetiza, irmão, a verdade, muitos não querem ouvir. Quando se profetiza a verdade, quando se profetiza que Deus requer mais santidade, quando se profetiza que Deus requer uma adoração verdadeira, quando se profetiza que Deus não está agradado da forma que estamos vivendo, da forma que estamos andando, muitos têm comichões nos ouvidos, mas isso não era bíblico, que nos últimos dias muitos não aceitariam a sã doutrina, mas aqui nesta tarde está uma igreja adoradora, que adora o Espírito em verdade e que aceita a verdade da palavra de Deus. Agora olhe para mim, quando a voz começou a profetizar, diz a Bíblia que o sacerdote Amazias, que era sacerdote do reino do norte, um sacerdote falso, ele chegou até a presença do rei Jeroboão II, e ele disse assim, irmão rei Jeroboão, nós temos que mandar a voz embora. Primeiro, por quê? Primeiro, que ele não é profeta do norte, ele mora no sul. E o que é que ele veio fazer profetizando aqui no norte? O que é que ele veio fazer profetizando aqui no norte? Ele mora lá no sul, em Judá. O que é que ele veio fazer aqui no norte? Primeiro, por isso. Segundo, por que ele tem que mandar embora a nós? Porque a profecia dele é uma profecia sobre juízo. É uma profecia que está mandando nós responder dele. É uma profecia que está dizendo que nós não estamos no centro da vontade de Deus. Então isso não é bom aos ouvidos nossos. Vamos mandar esse profeta embora. Olha aqui para mim, irmão, não perca a sua atenção. Eles não queriam mais que Amós fosse profeta lá. E Amazias chega até a presença de Amós e diz para Amós assim: ei Amós, vai para a tua terra lá em Judá, e lá tu profetiza, e lá tu come do pão que vão te dar. Sabe o que Amazias está fazendo menção que Amós era? Sabe o que Amazias, o sacerdote, está dizendo? Olha, profeta Amós, tu é um profeta que está profetizando só pelo dinheiro, pela comida, só por ter fama, glória e status. É para isso que tu está fazendo isso e profetizando. O profeta, o sacerdote Amazias, está pensando que Amós era um profeta profissional. Amazias está pensando que Amós era um profeta profissionalizado, que estava profetizando por ganhar pão, para ganhar pão em troca, que estava profetizando para ganhar status, fama, glória em troca da profecia. Só que Amazias se enganou. Amazias está equivocado. Amós não era esse tipo de profeta, um deles, que profetizava como profissional da palavra, que pregava como profissional da palavra. Não, Amós nem era profeta. Amós é profeta escolhido por Deus, chamado por Deus. Existem, infelizmente, profetas profissionais, pregadores profissionais, mas Deus está levantando aqui nesse retiro profetas chamados, escolhidos de Deus, profetas chamados e usados por Deus, não pessoas profissionais da fé, mas homens que têm um coração com Deus, vida com Deus, chamado de Deus, uma vida no altar de Deus, para ser usado por Deus. Aí Amós olha para o sacerdote Amazias e diz assim: ei Amazias, eu só vou te dizer algumas coisas. Primeira coisa, Amazias, que eu vou te falar: eu não era profeta. Primeira coisa, Amazias, eu não era profeta.
Ele está dizendo o que para Amazias? Eu não estou grudado. Eu não estou, a minha fé não está no cargo. Eu não sou profeta, eu não era profeta. Eu não estou grudado no cargo, na nomenclatura, no título. Eu não estou grudado na divisão. Eu não estou grudado na capacitação humana. Eu não era profeta, eu era apenas boleiro. Mas eu era boleiro e plantador de sicômoro. Diga comigo, boleiro, plantador de sicômoro. Mais forte, boleiro, plantador de sicômoro. Duas profissões. Ele está dizendo assim: olha, tu me chamou de profeta profissional, mas eu não preciso fazer da profecia a minha profissão. Eu tenho profissão, eu trabalho, eu tenho de onde tirar o meu sustento, eu tenho de onde manter a minha vida, a minha casa. Eu não preciso pregar ou profetizar por dinheiro, porque Deus me chamou. É por isso que eu profetizo. Mas se Deus não quiser mais me usar como profeta, eu tenho aonde trabalhar, eu tenho aonde me manter. Deus está dizendo nessa tarde aqui para nós, Deus está levantando pessoas que não vão ser profissionais da fé, que não vão pregar por causa do dinheiro, mas pessoas que têm profissão, mas que vão fazer a obra por amor a Deus. Agora olha para mim aqui. Sabe o que era plantador de sicômoro? Aqui é o cerne da mensagem. Aqui é o ponto crucial da mensagem. Você não pode perder. Sabe o que é o plantador de sicômoro? Era o plantador de uma figueira brava. Olha aqui para mim. Figueira brava, por quê? Porque o seu fruto, ele passava do estado verde para o estado podre. Por isso era chamada de figueira brava. Existia a figueira de qualidade, existia a figueira que dava figos bons, mas Amós não era plantador e cultivador da figueira de qualidade. Amós era plantador e cultivador da figueira brava, daquela que ninguém valorizava, daquela que não tinha prestígio pelas pessoas, daquela que não tinha qualidade diante dos homens. Só que Deus deu a sabedoria para os homens da agricultura em Israel. Deus deu sabedoria para os trabalhadores da agricultura. E como eu disse, essa figueira brava, ela tinha um fruto, mas o fruto saía do estado verde para o estado podre. Ele não amadurecia. Por isso que ninguém queria plantar sicômoros. Por isso que ninguém queria plantar figueira brava. Ninguém ia perder tempo arando a terra, ninguém ia perder tempo plantando aquela árvore, ninguém ia perder tempo esperando ela crescer, para quando ela der o fruto, não poder comercializar, não poder comer, não poder vender. Para que plantar um sicômoro ou figueira brava, se ela não trazia lucro nenhum para quem plantava? Só que agora aqui é o mistério. Eles desenvolveram uma tecnologia em Israel que era um instrumento pontiagudo, um instrumento tipo um bisturi, que eles usavam para fazer com que esta fruta, chamada figueira, esta fruta, o figo bravo, fazer esse figo não sair do estado verde para o podre, mas fazer com que esse figo viesse sair do estado verde e amadurecesse e pudesse ser consumido pela nação. Eles desenvolveram um instrumento tipo um bisturi, e cada vez que um fruto nascia na figueira brava, que Amós plantava e cultivava, o plantador, o cultivador de figueira brava, ele subia ao tronco das árvores, aos galhos das árvores, e eles começavam a ferir, eles começavam a machucar com aquele instrumento de ponta aguda, irmão deles, fruto por fruto. Olha aqui para mim, para você não perder. Eles subiam até a figueira e eles feriam fruto por fruto daquela figueira, porque eles descobriram que quando a chuva caía sobre aquela árvore, que dava o fruto verde e acontecia mais tarde, mas quando eles feriam aqueles frutos, abriam algumas brechas naqueles frutos, a água da chuva descia sobre a árvore, molhando os frutos, aquela água
que as feridas que na caminhada venham até nosso encontro, que as machucaduras que nós acabamos nos machucando no meio da caminhada é para nos destruir ou nos matar. Deus falou muito forte comigo através dessa mensagem. Ele falou para mim: filho, prega nessa última mensagem do retiro, porque tem muitas pessoas ainda feridas aqui no nosso meio. Só que muitas pessoas estavam indo embora desse retiro dizendo: foi tudo bom, Deus falou, foi uma bênção, o reteté caiu, ensinamento nós tivemos muito bom da palavra, mas aqui, Senhor, a minha ferida ainda está aberta, meu coração ainda está dolorido, algumas feridas que me causaram no caminho, alguém falou, alguém causou em mim no caminho, ainda está aberta. Vai ser curada essa ferida. Sabe o que Deus manda eu te dizer hoje, meu irmão? Sabe o que Deus manda eu te dizer hoje, minha irmã? Essa ferida é permissão de Deus para que a água da sua chuva venha descer sobre a tua vida e venha fazer você amadurecer na fé. Essa ferida que Deus permitiu que causasse em alguém você não é para a tua destruição, não é para a tua morte, não é para você se desviar, não, porque o Senhor não tinha de ser ferido, os frutos tinham de ser feridos e machucados para que pudesse amadurecer. Nós somos frutos da árvore de Deus e nós precisamos amadurecer nessa última hora, e Deus permite algumas coisas nos ferir para que nós tenhamos crescimento espiritual na sua obra. Esse deserto que você está passando, esse silêncio de Deus que você está enfrentando, esse vale estreito e apertado que você está, essa crise que você está vivendo na sua vida espiritual, essa luta terrível e terrível que você está travada, não é para você parar ou morrer ou desistir. É o agricultor dos agricultores que permitiu, porque ele está te ferindo fruto, figueira brava, que não tinha qualidade para os homens, que ninguém queria perder tempo te plantando, que ninguém queria perder tempo falando contigo, te ensinando, te instruindo, mas o plantador, o agricultor por excelência, Deus, o Senhor, plantou você, e muitos olharam e diziam: para que plantar? Para que salvar? Para que tirar da droga? Para que tirar da constituição? Isso aí não vale nada, isso aí não tem valor nenhum. Mas através da salvação que Jesus nos salvou, e agora Ele permite algumas feridas acontecerem em nossa vida, é para que nós venhamos ter valor, é para que nós venhamos amadurecer, é para que nós venhamos a crescer na vida espiritual. Olha aqui para mim. A primeira ferida que Deus permitiu na vida desse jovem que está pregando para você aqui hoje foi quando eu fui concebido, fui gerado pela minha mãe. Minha mãe teve um relacionamento com meu pai, só que meu pai era um malandro. Meu pai era um bom plano, gostava de dar uma cantada nas meninas, quem conquistava, ia para a cama e depois largava fora. E a minha mãe caiu no conto do meu pai. Aí teve o seu filho, a minha mãe teve eu. E o meu pai nunca mais apareceu para me dar satisfação, para cuidar de mim. Quando eu crescia, eu via que tinha uma data especial com os pais e os filhos estavam sempre juntos. E eu olhava e dizia: mãe, cadê meu pai? E a mãe dizia: o teu pai sou eu. Não, mãe, a senhora não é meu pai. A senhora é minha mãe. Não, filho, o seu pai sou eu sou pai e mãe tua. Eu não entendia, eu queria ter meu pai. Foi a primeira ferida que abriu meu coração, mas era para mim amadurecer. Sabe qual foi a segunda ferida que a vida causou em mim? Deus permitiu que ela causasse? Foi quando, com 7 anos, aquela que era pai e era mãe veio a falecer. Morreu a minha mãe e meu pai. Minha mãe e pai. Quando eu tinha 7 anos de idade, e eu encontrei ela caída morta dentro de casa. E
E eu não entendi, eu era uma criança de 7 anos de idade. Aquilo ali causou em mim uma ferida. Aquilo ali causou em mim uma tristeza, uma angústia muito grande. E agora a criança que já não tinha pai, só era eu, a minha mãe e o meu irmão. E o meu irmão aprofundado nas drogas desde os seus 15 anos. Entrava em casa só para pedir dinheiro para a mãe. Se a mãe não desse, ele brigava e gritava com a mãe. A mãe já estava no terminal de câncer. E a minha mãe também faleceu com o Senhor. Ela era serva de Deus, mas morreu com câncer. E aquela ferida de não ter um pai agora aumentou, porque além de não ter um pai, o irmão na droga, a minha mãe agora morreu. Foi a segunda ferida machucando minha alma, meu coração. E eu não entendia. Já não tenho mãe, já não tenho pai, fui morar na casa dos meus tios. E os irmãos sabem que por mais que a gente seja bem tratado na casa dos parentes, nunca o amor de mãe ou de pai será substituído. O amor de mãe, o amor de pai é essencial na formação do caráter de uma criança. E eu fui crescendo, meu irmão, sem mãe e sem pai. Quando tinha dado a festiva do dia dos pais, eu não tinha pai. Quando tinha dado a festiva do dia da mãe, eu não tinha mãe, a não ser meus tios, mas não era a mesma coisa. E muitas vezes eu tentei a minha cabeça no travesseiro e disse: Deus, por que é que eu nasci? Eu nasci sofrendo, eu nasci para sofrer, Senhor. E eu não entendia, mas era o agricultor que plantou essa figueira, dizendo: essas feridas é para te amadurecer, essas feridas é para te crescer. Eu vou levar a sua aí não bastando não tendo mãe, não bastando não tendo pai. Quando eu fui crescendo, eu ia visitar o meu irmão, porque eu não podia abandonar meu irmão, ainda que ele estava no mundo das drogas. E quando eu ia na casa do meu irmão e batia, mandou! E ele não me atendia. Eu forcei uma vez a porta, abri ela, e eu entrei dentro de casa, meu irmão, e eu encontrei meu irmão deitado só no chão duplo, encolado em um lençol, tomado por sangue. Ele tomava cocaína na veia. E eu, uma criança, com um caráter sendo desenvolvido, sem figura paterna, sem figura materna, vivendo na casa dos tios, e agora meu irmão naquele estado, segundo o irmão, alguns psicólogos, psiquiatras, sabe o que eles falam? O meio ambiente em que você vive vai fazer você a pessoa amanhã, vai fazer essa pessoa ser amanhã. O que o meio ambiente que ela viveu, ela vai repetir no dia de amanhã. Mas isso é mentira, porque quando Deus entra na história, ela pode ser um legado, ela pode ser alguém que não tivesse família, mas a vida da minha esposa, a vida do meu filho, eu não tenho um caráter de culpado, porque Deus me guardou na sua mão. Deus me supriu, Deus me sustentou, Deus me guardou. Deus estava dizendo: chora, figueira brava, mas é eu que estou te ferindo para te amadurecer. É eu que estou te ferindo para te crescer e dar valor a uma família, dar valor a ser pai, dar valor a tua mulher que vai ser mãe e dar valor para o teu filho. É isso que Deus estava permitindo acontecer na vida desse homem. Está doendo a ferida aí, meu irmão? Está doendo as machucaduras aí, meu irmão? Tá bom. Pegue na mão desse irmão que está do teu lado. E brinca lá, e a mão diga bem para ele agora assim: está doendo a ferida? É Deus querendo te amadurecer.
Tem gente ferida aqui, saiba que é Deus trabalhando em você. Tem gente machucada aqui, saiba que é Deus amadurecendo a tua vida. Tu vai permanecer no mesmo estado, tu nunca vai amadurecer. Está doendo aí, meu? É o fruto que está amadurecendo. Você tem duas escolhas. Deus, eu não aceito mais ser ferido. Deus vai olhar para você, tá bom, tu não vai amadurecer. Mas agora, se você olhar e dizer, Deus, ainda que esteja doendo, ainda que esteja machucado, ainda que faça sair lágrimas da minha face e do meu rosto, mas é o processo do amadurecimento, é o processo do crescimento, figueira brava. É Deus trabalhando na minha e na tua vida. Cadê o conjunto que vai cantar o quão grande é meu Deus? Cadê a irmã que vai cantar o quão grande é meu Deus? Passe aqui. Deus está te amadurecendo. Quem quer oração, venha passando também aqui na frente. Aceite as feridas dele. Aceita o bisturi dele te ferir. É para te amadurecer. É para te dar crescimento. É para você desenvolver o ministério, a chamada que Deus te deu. É óbvio que dói a machucadura. É óbvio que dói quando alguém fala de você. Dói, Jeremias. Dói uma calúnia, uma mentira, dói. Mas deixa, porque Deus está trabalhando e te dando crescimento através disso. Dói uma fofoca, dói alguém fazer uma fofoca de você, dói. Mas deixa falar, ei, desse projeto aí, deixa ele falar, porque Deus está te dando crescimento, amadurecimento. Vai doer, mas Deus está contigo. O que é que está doendo aí? Que parte que Deus te feriu? Qual é a parte da tua vida que Deus está permitindo